urgente. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Militar World. No vídeo de hoje, vamos analisar um ataque recente em Damasco, que tem gerado bastante repercussão. O exército israelense realizou um bombardeio de grande porte, atingindo um centro de comando da Jihad Islâmica Palestina. Como muitos sabem, esta organização terrorista é apoiada e financiada pelo Irã, e sua presença no Oriente Médio continua a representar uma ameaça significativa. Você deve estar se perguntando: mas a Jihad Islâmica ainda está ativa? A gente não ouve falar muito deles ultimamente, né? Pois é, a resposta é sim. Eles continuam operando, mas sua presença tem sido menos comentada nos últimos meses. Desde o ataque de 7 de outubro de 2023, onde a Jihad Islâmica Palestina teve um papel fundamental ao lado do Hamas, o foco da mídia foi principalmente para a luta entre Israel e o Hamas. Mas o que muitos não sabem é que a Jihad Islâmica, que também opera em Gaza, além da Cisjordânia, ou Judeia e Samaria, como alguns preferem chamar, sofreu perdas ainda mais devastadoras do que o próprio Hamas. A situação chegou a um ponto crítico para eles. A Jihad Islâmica Palestina se tornou uma organização menor, com menos recursos e armamento, mas ainda assim continua representando uma grande ameaça. Nos últimos meses, os ataques israelenses praticamente dizimaram a presença da Jihad Islâmica em Gaza. Em um evento recente, um momento macabro foi registrado quando terroristas da organização exibiram os caixões de sua própria família, incluindo bebês que foram brutalmente assassinados pelo Hamas. Embora a Jihad Islâmica Palestina tenha se enfraquecido consideravelmente, ela ainda mantém uma presença, embora mais discreta, devido a esse enfraquecimento. O grupo tem se mantido mais quieto, se escondendo entre as ruínas, com a estratégia de evitar chamar atenção. Agora, voltando para Damasco, a situação é ainda mais tensa. A capital síria sempre foi um refúgio para a Jihad Islâmica Palestina, devido ao apoio do regime de Bashar al-Assad. O governo sírio tem sido um aliado estratégico, proporcionando uma base segura para esses grupos extremistas. E é por isso que Israel está sempre atento a essa cidade como um ponto estratégico. Damasco se tornou um verdadeiro ninho de terroristas, e como não poderia deixar de ser, o exército israelense resolveu agir. Segundo o Panteion Times of Israel, o alvo do bombardeio foi um prédio que servia como centro de comando da Jihad Islâmica Palestina. Esse edifício era utilizado pela liderança da organização, que coordenava operações terroristas a partir dali. Mas aqui vai um detalhe importante. Fontes indicam que Ziad al-Naqallah, o principal líder da Jihad Islâmica Palestina, não estava no local no momento do ataque. A informação que circula é de que al-Naqallah é um daqueles líderes difíceis de localizar, já que ele está constantemente se movimentando entre diferentes países, como Irã, Síria e Líbano. Isso complica ainda mais a tarefa de Israel de identificar e eliminar esses líderes. Então, será que o ataque teve como alvo a liderança da Jihad Islâmica Palestina ou foi apenas uma tentativa de desestabilizar a organização? Esse é um ponto que ainda está em aberto. O que podemos afirmar é que Israel tem colecionado sucessos nos últimos meses, eliminando figuras-chave do Hamas, do Hezbollah e até mesmo elementos do regime iraniano. Portanto, não seria uma grande surpresa se a intenção de Israel fosse realmente atacar a cúpula da Jihad Islâmica Palestina. Damasco, que ao longo dos séculos foi um centro cultural e religioso, hoje se transformou em um dos maiores refúgios para organizações terroristas. Com o apoio irrestrito de Assad, a cidade se tornou um centro de operações para grupos como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina
o Hezbollah e até mesmo facções extremistas mais radicais. O regime sírio, em troca desse apoio, tem permitido que esses grupos atuem livremente na região, o que tem gerado uma enorme preocupação internacional. Agora, vamos nos perguntar: qual teria sido a motivação do ataque israelense? Será que Israel agiu porque tinha informações sobre uma ameaça iminente? Como um goleiro que pula antes do pênalti, Israel pode ter antecipado um ataque terrorista que estava prestes a ser executado. Ou talvez a missão tenha sido eliminar uma figura importante do comando da Jihad Islâmica Palestina, desestabilizando ainda mais a organização. O fato é que ainda estamos no escuro quanto aos detalhes, mas o que sabemos é que essa operação faz parte de um esforço contínuo de Israel para neutralizar qualquer ameaça antes que ela se concretize. Falando sobre a situação no Oriente Médio, a influência do Irã continua a ser um tema central. O eixo do Irã, composto por grupos como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica Palestina, tem sido enfraquecido por diversas operações israelenses nos últimos tempos. Mas a situação na Síria é muito mais complexa do que apenas a presença do Irã. Além das organizações xiitas que recebem apoio de Teherã, também há grupos extremistas sunitas disputando o poder na Síria, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Recentemente, o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, um braço da Al-Qaeda, realizou uma série de ataques brutais no noroeste da Síria, matando mais de 1.000 pessoas, a maioria delas cristãos sírios e outras minorias religiosas. Esses ataques foram amplamente ignorados pela mídia internacional, mas servem para mostrar a gravidade da situação no país, que continua sendo um terreno fértil para o terrorismo. O líder do HTS, Mohammed al-Golani, tenta se reposicionar politicamente. Ele chegou até a mudar seu nome para Ahmed al-Ara, tentando passar a imagem de um moderado, vestindo terno e gravata, tentando enganar o mundo. Mas no fim das contas, ele continua sendo um dos maiores líderes do terrorismo na região. Recentemente, ele e seus seguidores realizaram um massacre, matando mais de 1.000 pessoas, incluindo centenas de cristãos sírios, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. A situação no país só piora e a cada dia mais sangue é derramado. Além disso, há um novo acordo entre o HTS e os curdos sírios, que pode mudar completamente o jogo. Por anos, os curdos sírios enfrentaram facções jihadistas como o HTS, mas agora parece que estão tentando chegar a um acordo. Esse movimento é significativo, pois os curdos controlam uma região autônoma no nordeste da Síria, quase como um estado independente. Essa aliança entre os curdos e os jihadistas pode ser um reflexo de uma mudança de postura no cenário político sírio, especialmente em relação ao governo de Assad. A Turquia, por sua vez, tem suas próprias ambições no Oriente Médio. Sob a liderança de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia tem se aliado a grupos jihadistas sunitas e, ao mesmo tempo, é inimiga declarada dos curdos sírios. Erdogan tem um sonho de restaurar o califado, de recriar o Império Otomano, mas isso não será fácil. Sua estratégia de se aliar a grupos extremistas e, ao mesmo tempo, se posicionar como o líder do mundo islâmico é uma tentativa de reverter o tempo, mas a bagunça no Oriente Médio só tem favorecido seus planos. Enquanto isso, a situação na Síria segue caótica, com o regime de Assad cada vez mais vinculado a uma ideologia xiita radical, o que coloca em risco a estabilidade da região. A luta por poder, ideologias e a disputa por recursos continuam sendo os principais motores da violência na Síria. Israel, atento a essa situação, segue sua estratégia de não esperar que as ameaças se concretizem. Recentemente, o exército israelense
destruiu um centro de comando da Jihad Islâmica Palestina em Damasco, enviando uma mensagem clara: Israel não vai tolerar regimes jihadistas no território sírio. A operação é mais uma na longa lista de ações preventivas de Israel, como a destruição de reatores nucleares no Iraque, em 1981, e na Síria, em 2007. Como sempre, Israel se mantém firme em sua postura de não deixar que ameaças se concretizem. Em um cenário cada vez mais tenso, o futuro da região é incerto. Mas uma coisa é certa: quem tenta destruir Israel acaba se dando mal. E a luta no Oriente Médio, mais do que nunca, vai continuar gerando muitos desdobramentos e mudanças. O futuro nos dirá até onde essa tragédia ainda vai se desenrolar. Fiquem ligados no Militar World para mais análises sobre o Oriente Médio e as tensões geopolíticas no cenário global.